Vimos semana passada a importância de relembrar. E talvez este ponto aqui seja a ponte para o que eu quero pensar com vocês hoje à noite sobre o maná. Deus estabeleceu um memorial, não para que todas as outras gerações pudessem esperar comer do maná como esta geração comeu, mas para que todas as gerações em seguida podiam lembrar das lições que esta geração estava lembrando. Então nós pegamos a leitura hoje em Êxodo 16. Eu quero ler o finalzinho do capítulo com os irmãos, começando com o versículo 31. Acompanha comigo na sua Bíblia a leitura da palavra de Deus. A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como semente de coentro, branco e com gosto de bolo de mel. Agora todo gaúcho meio que pensou, poxa, que bom que eu não sou israelita para comer coisa com gosto de coentro, né? Mas talvez alguns irmãos do norte gostam disso, desta ideia um pouco. Verso 32. Moisés disse: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dele você pegará 2 litros e guardará para as futuras gerações, para que vejam o pão com que eu os sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: pegue um vaso, ponha nele 2 litros de maná e coloque-o diante do Senhor, para que seja guardado para as futuras gerações. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim Arão o colocou diante da arca do testemunho para o guardar. E os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. A porção de maná para cada pessoa era 1/10 da medida padrão, que tinha 20 litros. Pronto. Queremos pensar mais um pouco sobre a lição do maná e lembrar o maná hoje à noite. A lição do maná é muito mais do que uma lição sobre amargura ou contentamento. É mais também do que uma história de que pode inspirar esperanças entre nós, que Deus proverá. O Deus que desce o maná vai agir em nossas vidas. Talvez não. A lição do maná visa algo muito mais importante. E é uma história que aponta para Cristo. Aliás, é Cristo que nos lembra o quanto que devemos precisar dele, como eles precisavam comer o maná. Mas até mesmo mais do que isso, Jesus falou. Harold Abrahams era um atleta inglesa, de uma família, como o nome dele indica, uma família judia. Ele era, pelo menos como sua personagem foi ilustrado no filme Carruagem de Fogo, ele foi um cara muito motivado, muito inteligente, veio de uma família rica, muito rápido também. E ele competia muito, crescendo com seus 19, 20, 21, 22, 23 anos de idade. Corria muito, competia em competições ao redor da Inglaterra. E sua corrida preferida, melhor, era dos 100 metros. Ele era sempre o mais rápido em cada corrida de 100 metros que ele fazia, até que ele encontrava um outro
amigo, compatriarca dele, camarada dele, o escocês Eric Liddell. Eric Liddell era ainda mais rápido do que Harold Abrahams. Todos vendo os dois competindo nos 100 metros, os tempos deles, todos esperavam que Liddell ganhasse a corrida de 100 metros nos Jogos Olímpicos em Paris, no ano de 1924. Eric Liddell era o favorito do mundo. Mas Eric Liddell também corria com alegria. Quando eles marcaram os preliminares dos 100 metros para o domingo, Abrahams ganhou sorte, se podemos dizer assim, pois Liddell não iria correr no domingo. Para ele, o domingo era o sábado do crente, era o dia do Senhor, um dia em que ele não somente não trabalhava, ele não competia, mas descansava. Ele entendia que era melhor honrar a Deus guardando o sábado do que ganhar uma corrida. Isso não porque Liddell não se importava, não era interessante, ele era competidor tanto quanto os outros, ele queria ganhar como os outros, ele treinava, preparava justamente para poder correr. Sua decisão não veio de uma moleza, mas de convicção. E ele pagou por isso. Mas para Liddell, essa convicção era a fonte de sua alegria. Abrahams não conhecia isso. No filme, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas no filme, pelo menos, fala que Abrahams confessou que ele não suportava não ganhar. Todo o seu valor, todo o seu propósito, toda a sua identidade dependia se ele levasse o ouro ou não. Se ele chegasse em segundo lugar, ele disse: minha vida não importa, não serve para nada. Todos os meus treinos vão para o lixo, porque eu vou me ver como um fracasso. Imagina, a corrida de 100 metros na época, levava um pouco mais de 10 segundos, pouco menos de 11 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imagina ter o propósito da sua vida resumida numa corrida que vai durar 11 segundos. É muito pouco para ser o somatório, o valor de uma vida. E talvez por isso ele confessou não ter alegria em correr como ele via no Eric Liddell. Liddell, ao contrário, abriu mão de uma corrida em que ele era favorita, porque ele tivera uma alegria maior, agradar a Deus. E agora nós queremos pensar sobre o maná. O maná nos lembra que Deus é paciente e que Ele é sábio. O maná nos lembra que Deus é paciente e que Ele é sábio. Agora eu vou chamar à sua memória aquilo que nós falamos um pouco da semana passada. Mas ao olhar para uma frase como esta, eu quero que nós sentimos a importância de lembrar uns aos outros justamente destas verdades. O maná nos lembra aquilo que é muito fácil nós esquecer, aquilo que nosso coração não está inclinado a acreditar.
Nós não achamos que Deus é paciente por natureza, por conta própria, e duvidamos, para pôr em palavras mais suaves, da sua sabedoria. Mas Ele é paciente. Lembra das queixas? No versículo 3. Lembra como Deus não respondeu da mesma forma que eles haviam se queixado contra Deus, contra Moisés? Porque Deus é paciente. Ele não falou com eles da mesma forma, porque Ele não é como nós somos, de querer fazer igual àquilo que foi feito a nós. Deus veio a eles, verso 10, na sua glória, e ao encontro do povo, e ao ver o povo, Ele veio em graça e em amor. Ele deu para eles o que estavam a pedir: carne e pão. Deus é gracioso, cheio de amor. Vai comigo para Salmo 103. Salmo 103 é um salmo fantástico. Bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Porque o salmista sabe o quão inclinados somos a esquecer. Mas eu queria chamar nossa atenção ao versículo 7, Salmo 103, verso 7, onde o salmista fala deste evento de Manaã. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso. Olha bem. Tardio em irar-se e rico em bondade. Verso 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os seus pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Não é lindo isso? Não é fantástico lembrar da sua majestade, da forma que, embora Ele mostrou para Moisés e para os israelitas o seu poder, e eles desprezaram disso, reclamaram de novo, mas Deus veio a eles com graça, com amor. O Senhor é compassivo e bondoso. Ele não conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados. Nós precisamos olhar para esta história do Manaã e treinar a nossa mente a regozijar na graça, no amor, no cuidado de Deus. Deus é paciente. Ele não respondeu da mesma forma que Israel havia falado. Ele é paciente, amoroso, disposto, cheio de graça. Ele também é sábio. Porque ele também é sábio, e todo esta drama do Israel pedindo comida, reclamando de Moisés, querendo voltar para o Egito, em toda esta drama, Deus não somente resolveu a situação deles, Ele estava assim, dando para eles aquilo que eles necessitavam e iria necessitar ao longo da sua caminhada, mas Ele também estava cuidando de nós. Ele é sábio porque Ele estava dando para nós também, para eu, para você, lições, mostrando aos nossos corações, aos corações deles, ao coração de você,
Ele estava visando nós aqui, você na Palhoça em 2026. Deus deu maná para Israel, para que você pudesse lembrar aquilo que seu coração desacredita sobre Deus. Ele quer que nós também conhecemos melhor. Ele é sábio e prudente. Por isso, nós buscamos Ele. Agora vai comigo para Isaías capítulo 40. Avança mais um pouco na sua Bíblia. Isaías capítulo 40. Isaías 40, olha o versículo 28, os últimos 4 versículos do capítulo. Será que você não sabe nem ouviu o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas os que esperam no Senhor, eu lembro quando, sentado na aula de seminário, o professor, o senhor já de idade, olhando para todos nós jovens e dizendo para nós: vocês não entendem como este versículo é importante e precioso, porque vocês são jovens, vocês têm força, energia, disposição. Eu já tive, ele falou. Mas daí eu leio verso 31, eu sei que este verso 31 é para os caras velhos, os velhos da vida que já cansaram, que parece que não tem mais força, parece que não tem mais energia. E é a sabedoria de Deus, a insondável sabedoria de Deus que nos dá isso. Tudo que Deus fala, tudo que Ele faz, vem desta fonte insondável de sabedoria. Meus amados, nós temos uma rica fonte de sabedoria em nosso Deus. Como é tolice tentar mudar os conselhos do Senhor. Como é tolice também duvidar aquilo que Ele fala para nós. Ele é sábio. Então, o maná nos lembra que Deus é paciente e que Ele é sábio. Número 2, o maná nos ajuda a saber que necessitamos de Deus e necessitamos dele diariamente, para que dependemos dele. Agora, se você pode voltar na sua Bíblia para Deuteronômio capítulo 8, Moisés, escrevendo o livro de Deuteronômio, ele está a escrever a sua última mensagem. Ele descreveu este livro como a última pregação de Moisés. Livro de Deuteronômio, pegando os pontos, ele queria deixar com eles. E veja no versículo 2, como o próprio Moisés interpretou o evento do maná. Deuteronômio 8, verso 2. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês,
se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês. Ele os deixou passar fome. Ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Verso 6. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temem. O que é pior do que passar fome ou ter necessidade? Ser orgulhoso. É pior ser orgulhoso do que ter fome ou ter necessidade. O que é melhor do que comer comidas finas? Ter seu orgulho exposto. Porque ninguém vai buscar a Deus por natureza, ninguém vai buscar a Deus e dizer eu preciso do Senhor por natureza. Talvez até busque, mas não para ter Deus, mas sim para ter o que Deus possa dar. Mas Deus diz que Ele privou o povo do que era mais confortável, o que era mais gostoso. Ele privou o povo disso, Ele não deu a bênção para eles, justamente para que eles pudessem aprender que sua necessidade maior não era comida, e sim a palavra de Deus. Isto é uma lição forte. Isto é uma lição forte mas eu fico pensando sobre mim mesmo, sobre vocês, e eu imagino o quanto que nós ocupamos as nossas dias correndo atrás daquilo que não temos de necessidade principal. Deus disse que Ele privou o povo do que era mais confortável ou gostoso, justamente para que eles pudessem aprender que sua necessidade maior não era comida, era sim a palavra de Deus. Aliás, a advertência do restante de capítulo 8, se você queira ler, é onde Moisés alerta o povo para dizer: tenham cuidado uma vez que vocês chegam na terra prometida e começam a ter animais e plantações e casas confortáveis. E daí no seu conforto vocês vão ser inclinados, tentados a esquecer o quão grande é a sua necessidade. Riqueza às vezes não é bênção. Talvez isso seja a diferença maior entre Eric Liddell e Harold Abrams. Porque Abraham viu o seu sucesso como o ponto mais importante da vida dele. Ele tinha que ganhar para validar a sua existência. Liddell via a glória de Deus, a palavra da boca de Deus como fator motivador na vida dele. E Liddell levou uma pressão forte para correr. Ele era o favorito em todo o mundo de ganhar os 100 metros. Pressionaram ele a ceder na sua convicção por amor à pátria, por amor ao rei, à lealdade à sua nação. Mas ele não cedeu, ele não correu, justamente porque ele estava se saciando com outro pão. Ele recebeu a chance de
correr na corrida de 400 metros. Ele abriu mão dos 100 metros, começou nos preliminares dos 400 metros. Ele não havia treinado, não havia preparado, e nas três corridas preliminares, ele melhorou o seu tempo cada vez que ele corria, fazia melhor. E ele entrou, mas ele ainda assim entrou no final, conseguiu a última vaga no final e ficava naquela pista no lado de fora, a pior pista quando você está correndo ali. Mais difícil para ganhar. Mas ele não somente terminou aquela corrida, ele ganhou aquela corrida e fez em tempo recorde. Na última pista, um dos treinadores, enquanto ele estava indo para o estádio, deu um bilhete para ele que disse: aquele que honra a mim mesmo, eu vou honrar. Por sua vez, Abraham também ganhou 100 metros. Mas quem no final saiu, de fato, vitorioso? Um deles vivia pelo pão da terra, o outro buscava o que podia saciar ele para sempre. O pão que desce do céu. E você? Isso nos leva à nossa terceira consideração sobre o maná, que Cristo mesmo nos falou. Por fim, vamos abrir nossas Bíblias em João 6. O maná nos lembra que precisamos de Cristo, não de comida. João 6 é um dos capítulos fantásticos no livro de João. Começa com aquele milagre famoso de Jesus, a multiplicação dos pães. Jesus está lá, o povo longe de suas casas, no deserto. Eles com Jesus o dia todo, ouvindo ele pregar, e agora vai chegar o pôr do sol, anoitecer, e eles estão longe de casa com fome. Jesus diz para seus discípulos: dá-lhes pão. E eles disseram: Jesus, não tem onde comprar, não temos dinheiro para comprar para esta multidão. Como assim? De onde vamos tirar este pão? E Jesus multiplicou os pães, os peixes, todo mundo comeu, tinha sobra. No outro dia, a multidão buscava Jesus de novo. Durante aquela noite, isso é verso 16, Jesus caminhou pelo mar. Caminhou em cima do mar, melhor dizer. Então, até neste momento, pelo menos para os discípulos, depois dessa sequência de milagres, multiplicação dos pães, caminhando sobre o mar, a cabeça deles está explodindo. Mas o povo quer buscar Jesus novamente, e eles vieram em pé, verso 22, procurando por Jesus, querendo saber onde Jesus estava. Interessante que quando eles acham Jesus, a pergunta deles é meio que... eu não sei como descrever isso. Eu sempre acho estranho, não cabe. Mestre, quando o Senhor chegou aqui, mas Jesus está vendo seu coração, verso 26, sabe o que eles estão pensando, sabe por que eles estão buscando o Senhor. E ele solta uma das suas frases mais cortantes. Em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, isso é verso 26, João 6, 26, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Buscaram o Senhor porque eles comeram de graça, queriam comer de novo. Então isso levanta alguma pergunta ali, verso 27, Jesus diz: trabalham não pela comida que estraga, mas pelo que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem
dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com seu selo. Verso 28, uau, é aquela pergunta: o que faremos, Senhor, para realizarmos as obras, os feitos de Deus? O que você espera que Jesus vai dizer aqui? Então, povo, deixa eu te dar o formulário, como que deve ser. Agora Jesus tem sua chance, agora Ele pode nos falar o que é que nós precisamos fazer para fazer as obras de Deus. O que Ele vai dizer? Precisamos dizimar, precisamos buscar o batismo do Espírito Santo na festa do Espírito Santo em Santo Amaro neste final de semana. Assim nós vamos ter as obras de Deus. Precisamos falar em línguas. Precisamos fazer essas coisas todas. O que ele vai dizer? A obra de Deus, verso 29, é esta: que vocês creem. Que vocês creem naquele que Deus enviou. Que mensagem esperançosa. Sabe por quê? Porque se Jesus tivesse dito: se vocês paguem, talvez alguns conseguem pagar, mas outros não vão conseguir pagar. Ou se vocês vão naquele rio e se batizam naquelas águas, alguns vão conseguir chegar naquele rio, mas outros não vão conseguir. Ou se vocês se dedicam a aprender tudo que você consegue aprender, então você vai conseguir. Alguns vão conseguir aprender, mas outros não vão conseguir. Mas olha a simplicidade da mensagem do Senhor. O que nós vamos fazer, Jesus, para fazer as obras de Deus? Jesus disse: creem. Você pode crer. Você pode crer. Por isso que é uma mensagem esperançosa para todos. Mas o pessoal não quis. Aliás, verso 30 diz que eles retrucaram, bateram com Jesus, dizendo: então, o Senhor quer que nós cremos, tá bom, então qual é o sinal que o Senhor vai fazer? Mas eu quero dizer, por favor, povo, vocês não comeram dele ontem? Como assim ele tem que dar outro sinal? Mas eles estavam pensando sobre maná. Como Moisés havia dado para eles maná todos os dias, quem sabe este Jesus que está dizendo que nós precisamos crer também vai nos dar pão todos os dias. Jesus é surpreendente. Jesus é surpreendente quando ele diz em versículo 35: eu sou o pão da vida. Porque tem algo melhor do que comida e bebida. Este é o ponto do maná. Sim, você pode preencher sua vida, você pode encher sua vida com experiências, com pessoas, com bens, com comida, mas ninguém começou a viver de fato, de verdade, quem não comeu de Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Sabe, o legal é que o contrário disso também é verdadeiro. Não só que viver de verdade não é encher os nossos vidas com bens e experiências e pessoas, mas
também, se não temos experiências, se não temos bens, se somos abandonados por todos, e temos Jesus, ainda temos tudo, ainda somos completos, nosso coração ainda se enche com alegria. Meus irmãos, por isso que aquela pregação tão comum nos bairros da cidade hoje é tão vil. Vem do inferno. Aquele que diz para você que Deus quer te encher com bens e casas e pão. Está contrariando as próprias palavras sábias do Senhor Jesus Cristo. Pode ser que algum dia você adquire coisas ou não. Mas Deus mandou Jesus para encher sua vida, para preencher você, para te dar alegria plena, para que você não tenha mais sede nem fome, mas que de vez se sacia. Ao mesmo tempo, às vezes eu escuto de vocês mesmos, pessoas que vêm aqui, que escutem o que a gente falam para mim, dizendo que querem buscar a Deus, querem que Deus abençoe a vida de vocês, mas que não pretendem seguir Jesus. E isto é o problema. Não é? Eu posso pedir para Jesus me dar a bênção quando eu vou seguir o meu caminho? Não, Ele é a bênção. Então, com alegria abandonamos os nossos pecados, a nossa vida sem Cristo. Com alegria nós jogamos tudo isso como o lixo que é para seguir Jesus e preencher a nossa alma de vez. Não para que Ele possa me dar mais, que vai me distrair de ter que segui-lo. Quando nós, de mãos vazias, chegamos a Ele para comer e beber do que Ele tem para nos dar, então é naquele momento que começamos a viver de verdade. Harold Abrahams casou. Não sei como que ele findou na vida. Parece que ele começou a entender que a vida dele consistia mais do que corridas e medalhas. Eu não sei se ele chegou a saciar-se em Cristo ou não. Eric Liddell foi para a China como missionário. Ele havia dito: Deus me fez para a China. Mas Ele também me fez rápido. E quando corro, sinto a sua alegria, seu prazer. Lá na China, com seus 43 anos de idade, ele foi preso, pego na guerra que virou a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão e China estavam lutando um contra o outro, e passou o restante da sua vida numa prisão japonesa, onde ele morreu doente, novo. Mas ele morreu satisfeito, realizado.
cheio. Meus amados, não há quem pode saciar a sua sede, pode satisfazer o que você busca, sua fome, não ser Jesus Cristo. O maná no deserto nos lembra o maná no deserto estava nos preparando para que buscamos este outro pão que o Pai nos mandou. Como que nós vamos fazer isso? Sabendo, crendo, obedecendo, descansando, relembrando. Melhor do que o pão que Moisés deu no deserto, Deus nos deu seu Filho único. Nossa alegria é comer dele. Eu espero que isso é seu testemunho hoje à noite. Mas talvez você nunca creu no Senhor. Talvez você está aqui e ainda acha que tem que fazer algo, ou que vai achar algo melhor. Para você eu digo, não demore. Jesus é a expressão do amor do Pai, nos convidando e nos chamando para vir a Ele, comer e beber de graça, sem pagar. Então venha hoje. E se você tem caminhado longe do Senhor, tem tomado águas podres do pecado, tem sentido de novo amargura na sua barriga, volte ao Senhor hoje. Arrepende do seu pecado. Deus não vai te rejeitar. Ele é por você. Então venha. Se pudermos ajudar você a conversar. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.